Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco está o Dr. Alan Menezes, Presidente da Autarquia de Angra do Heroísmo. Muito bom dia. Presidente, bom dia, obrigado por estar connosco. Presidente, como é que foram essas festas da Serreta? Qual é o feedback que nos traz? Bom, eu creio que as festas foram extremamente positivas. Este ano tivemos talvez algo que está a acontecer já nos últimos anos, mas este ano se acelerou, que é uma distribuição no tempo maior do número de peregrinos, ou seja, as pessoas começaram a ir à Serreta quase 2 semanas antes, sempre ali num crescendo, e obviamente que o fim de semana teve o pico que é costume, mas houve uma distribuição maior e dizem aqueles que lá estão que cerca de 20 mil pessoas foram à Serreta, o que é verdadeiramente muita gente, particularmente quando nós olhamos para uma ilha que tem 53 mil e, portanto, estamos a falar em quase metade do povo desta ilha foi à Serreta, o que é muito bom. Toda aquela logística também em que a Câmara colabora também funciona. As coisas correram muito bem e cada vez mais também temos, e o que é de louvar aqui, privados que estão a ajudar, ou seja, eu também fui para aí adiante e em vários lugares encontrei água em cima do muro à disposição de quem a quisesse levar, de graça, sem qualquer pagamento, encontrei uns bombons, enfim, havia de tudo para aí adiante, o que quer dizer que esta logística e este apoio está a ficar cada vez melhor e temos uma participação dos cidadãos cada vez melhor. Portanto, acho que tudo correu muito bem e as coisas espero que continuem neste caminho, que é um caminho de uma participação cada vez maior e também um caminho de um entrosamento cada vez maior entre as instituições e as pessoas, o que permite transformar esta peregrinação à Serreta numa boa experiência. Tolerância de ponto, Presidente, esta é uma das que faz sentido? Bom, as tolerâncias de ponto são sempre discutíveis e são um assunto que, no caso da Ilha Terceira, tem tido alguma controvérsia por causa da questão das lajes e por arrasta da questão de São Carlos. Na verdade, no caso da Serreta, há uma grande participação das pessoas e há uma tradição muito longa que abrange a ilha toda e, portanto, faz algum sentido que assim seja. Já no caso de São Carlos e no caso das lajes, são fenómenos mais localizados, em um e no outro dos concelhos, pois acho que em favor do equilíbrio as coisas estão bem assim, mas a tolerância de ponto é sempre uma questão controversa, porque na verdade não é igual para todos, ou seja, os funcionários públicos têm um tratamento que o patrão deles, que são os outros todos que trabalham e pagam os seus impostos, não tem. E portanto há aqui sempre um grau de controvérsia e é uma daquelas matérias que deveria ser devidamente analisada num outro contexto, que era o contexto de legislarmos sobre isto. E era a nossa Assembleia Legislativa devia olhar para esta questão, sobre a questão dos feriados locais, no caso do feriado municipal, que no caso aqui da Ilha Terceira, creio que está estabilizado, mas em alguns lugares não está, e saber se deve ou não haver tolerâncias de ponto e se as tolerâncias de ponto são para todos ou só para alguns. Porque isso tornaria... Isso é o senão das tolerâncias de ponto. Exatamente. Não são para todos. Não são para todos. E, portanto, como não são para todos, obviamente que há sempre aqui alguns que não ficam felizes com isso, mas pronto. E há outros que tiram férias nas tolerâncias de ponto. Tem que ser. Pois as coisas são assim. Presidente, a Câmara Municipal concessionou aqui o espaço do bailão para um evento privado, correu tudo dentro da normalidade? Bom, não foi bem uma concessão, foi mais cedemos o espaço e esta cedência do espaço vem na sequência daquilo que já falámos aqui em tempos atrás, que é termos um bailão que neste momento está totalmente equipado, ou seja, a grande dificuldade no bailão uns anos atrás é que era muito caro vedar o bailão com a construção daquela novo muro e da estrutura em torno do bailão. O bailão ficou definitivamente vedado, ou seja, é possível, com um investimento mínimo, fazer qualquer espetáculo que ali se queira em qualquer altura do ano. Claro que isto depois tem aqui um outro problema. O bailão fica no meio da cidade e tem aqui estes blocos de apartamentos que estão mesmo virados para o bailão e obviamente que as questões do ruído, as pessoas gostam de dormir e, portanto, o bailão está pronto para ser usado, pode ser usado em qualquer altura do ano e isto foi uma espécie de teste, portanto, foi usado sem dificuldades, mas tem este senão que interfere com a vida de quem mora aqui em volta, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. E a experiência foi feita e creio que a experiência foi positiva, mas foi um evento totalmente privado, portanto eu não conheço as contas, se rendeu ou não rendeu dinheiro, mas portanto foi um evento privado e foi um evento em que o município não fez qualquer investimento.
Agora, a verdade é que veio provar que o bailão tem condições para ser usado em qualquer altura. Há que aproveitar a infraestrutura, já que ela... Pois, a infraestrutura existe, mas a infraestrutura, pronto, nesta questão do aproveitar a infraestrutura, há realmente também que atender aos outros interesses que estão aqui a valer um bocadinho, como a tolerância de ponto, faz uns felizes, mas outros não. Claro. E, portanto, aqui temos um problema que precisa de ser sempre tido em conta, porque o bailão fica verdadeiramente no centro da cidade. Mais no centro da cidade ainda fica a Praça Velha, que recebe este fim de semana o último cartaz do Angra em Festa 2023. O Angra em Festa é aquilo que se pode chamar que com pouco se faz muito. Pois, o Angra em Festa tem como objetivo essencialmente manter a cidade animada na época em que o turismo é mais intenso. Para os locais, para quem vive aqui na ilha, durante o verão temos as festas das freguesias e as diversas festas que vão acontecendo, ou seja, os locais não aderem muito a este tipo de espetáculos porque têm outros interesses. Mas quem está de fora e não conhece nada e que está aqui na cidade, está no hotel, é uma forma de ter um espetáculo e a verdade é que consegui-se ter sempre boas audiências porque as pessoas estão a andar pela cidade, nem sabem que vai haver o espetáculo, ouvem a música e vão-se chegando para ali. Portanto, o objetivo era mesmo esse, é criar um ambiente animado na cidade durante todo o verão, essencialmente no caso destes espetáculos voltados para quem nos visita, porque quem está cá está numa festa qualquer. Quando dizia também que com pouco se faz muito, a própria restauração, a própria hotelaria, tudo isso que tem aqui à volta da cidade e no centro. O objetivo é esse mesmo, é fazer de Angra uma cidade animada e manter as pessoas, os turistas ocupados e dentro desse circuito. Eu espero que tenha acontecido aquilo, aliás, eu espero, não tenho certeza que aconteceu, porque também vamos tendo algum reporte disso, em que foi um bom ano do ponto de vista da restauração e do ponto de vista da hotelaria, ou seja, tivemos boas ocupações e fizeram-se bons negócios, ou seja, este pequeno investimento que o município fez repercutiu-se e bem na atividade económica, e é esse o objetivo, porque na verdade quando isto acontece, indiretamente a Câmara acaba por receber o dinheiro por outra via, ou seja, claro, basicamente o que nós estamos aqui a fazer é fazer um investimento que depois é recolhido e pode ser investido outra vez e, portanto, é isso que se tem vindo a fazer. E as coisas correram manifestamente bem este verão. Algo que agrada muito também a quem nos visita e também aos locais são as nossas praias. Esta época balnear que já chegou ao fim, oficialmente, também correu dentro assim, aliás, tivemos até ao fim análises sempre de qualidade do ouro, ou seja, as coisas correram muito bem do ponto de vista da qualidade das águas e as coisas correram também bem do ponto de vista do funcionamento, em que não tivemos ligados diretamente à atividade balnear, não tivemos nenhum azar, nenhuma questão que nos aflija e, portanto, as coisas correram muito bem, até porque esta época balnear também se iniciou com grandes investimentos feitos, particularmente na Salga e nos Salgueiros, que foi preciso fazer um grande reforço daquela estrutura, que espero que agora esteja em condições de aguentar o mar no inverno que se aproxima, no inverno e agora neste outono, com os furacões aqui a rondar-nos a porta. Esperamos que as coisas se aguentem, porque de facto nós temos vindo a investir muito na melhoria das estruturas balneares para evitar aquilo que nos acontece praticamente todos os anos, ou seja, as coisas arranjam-se, mas depois chega à primavera seguinte e o mar já deu cabo do trabalho feito e é um investimento que está sempre a ser feito sem resultados. Alterou-se a estratégia nestes últimos anos e fez-se investimentos bastante mais robustos, ou seja, em vez de ir a todo o lado, temos vindo a concentrar numa área, mas nessa área em que nos concentramos, estamos a criar estruturas que estão pensadas para resistir ao mar. O teste ainda não está totalmente feito, já aconteceu algumas coisas, já aconteceu alguns temporais sem causar danos. Vamos ver como é que este outono e inverno nos trata. Faz sentido pensar no Concelho de Angra em criar mais zonas de banho, principalmente nesta costa entre São Sebastião e Cinco Ribeiras, já que Santa Bárbara, 12 Ribeiras e Serreta têm aquelas... Bom, em Santa Bárbara Santa Bárbara nesta altura tem já ali na zona de lazer. Na zona de lazer. Mas já tem sofrido muito com as intempéries. Sofre muito, mas a verdade é que tem um magnífico acesso ao mar, portanto também... Bom, esta questão das zonas balneares e zonas de banhos, temos aqui que separar uma coisa da outra. Zonas balneares são aquelas zonas que têm vigilância. Acho que nós já temos excesso para a população que temos. Nós normalmente temos a funcionar 7 dessas zonas. E somos, se não estou em erro, a ilha com mais... Com mais, e portanto não precisamos mais zonas balneares. Coisa diferente é zonas de banhos, ou seja, aquelas pequenas zonas com acesso ao mar em que as pessoas vão
obviamente sem vigilância, em que as pessoas estão discretamente e sossegadamente, para quem não gosta de estar ao monte nas zonas com muita afluência. Aí precisávamos ter mais, mas a verdade é que a nossa costa é difícil, a parte melhor da costa, que é esta zona aqui vizinha da cidade, tem uma grande ocupação urbana, ou seja, a estrada por aqui fora, praticamente desde São Mateus até Angra, do lado do mar tem sempre casas e há ali problemas de acesso à costa que não são fáceis de resolver, porque era a zona melhor mais baixa. E depois temos, de facto, Santa Bárbara, que precisa, é um investimento, e aqui temos que louvar também a persistência do Padre João de Brito, que tem feito ali um trabalho extraordinário e praticamente sozinho, mas a verdade é que ali também precisa de algum investimento público que permita abrir aquela zona e dar-lhe alguma solidez, e acho que é uma das coisas a fazer, porque nós precisamos de descongestionar as outras zonas, ou seja, as zonas balneares devem ficar para as pessoas ou que têm crianças ou que têm dificuldades na natação, que têm mais medo, ou seja, aquelas pessoas que precisam de uma assistência mais próxima. Para os outros que gostam de estar discretamente e sozinhos à beira-mar, nós precisamos de mais zonas. Já se fez um estudo ali sobre um acesso aqui em São Bartolomeu, ali na Foz da Ribeira, mas é muito difícil e é caríssimo, ou seja, a maior parte dos lugares exige investimentos que são super caros, porque temos uma costa muito alcantilada e muito difícil, portanto as coisas não são só chegando lá de barco tão fáceis, depois do barco era mais fácil. Presidente, terminando a época balnear, coincide mais ou menos aqui com o início do ano letivo. Como é que tem sido o início do ano letivo no Conselho de Angra? Eu creio que não tivemos nenhuma dificuldade que tenha chegado ao meu conhecimento. Na parte que diz respeito à Câmara, nós fizemos neste ano 3 investimentos muito grandes em edifícios escolares, um nas 12 Ribeiras, o edifício foi todo pintado e revisto, outro aqui no Cantinho, que também se fez a mesma coisa, e aqui no Alto das Covas, em que se fez uma substituição integral de tetos ao longo do ano letivo, e que agora estamos a iniciar uma outra obra para mudar a entrada da escola, ou seja, em vez da porta da frente ser a porta normal de serviço, criar do lado da Rua da Queimada, porque temos ali um espaço maior para que os pais possam parar os carros e deixar os filhos sem interferir tanto com o trânsito, criar ali uma entrada. Portanto, a obra está-se a iniciar, vai ser feita ao longo destes próximos meses. É uma obra que não podia ser feita no verão, porque ela é de tal maneira longa que não dá para fazer nas férias, portanto vai ser uma obra que demorará por cerca de um ano, e vai ser feita no sentido de criar novas condições de circulação no Alto das Covas. Ela está ligada a uma reestruturação global do Alto das Covas, com a instalação da estátua que está lá embaixo, no hall de entrada da Câmara, aqui no topo da avenida, mas chegou-se à conclusão que a melhor forma seria começar por ali para criar uma alternativa, porque senão vamos deixar as crianças sem ter um acesso razoável à escola durante a obra. Por isso estamos a construir por detrás da escola um coberto que vai chegar até à rua, para nos dias de chuva as crianças entrarem diretamente na zona coberta e não terem que passar pela chuva, que vai ter uma espécie de paragem, neste caso não de autocarro, mas sim para as viaturas particulares, para os pais poderem deixar os filhos ali com outra segurança e com outras condições nos dias de mau tempo. É outro dos investimentos que está a ser feito. Mas também na outras vertentes, na vertente mais organizativa, o Conselho Local de Educação reuniu esta semana e aprovou por unanimidade 2 documentos que me parecem muito importantes. Um é uma revisão da Carta Educativa do Conselho, portanto, revisão essa que se tornou necessária face aos dados do Censo de 2021. Nós tínhamos uma carta e que está relativamente atualizada, mas que na vertente demográfica ficou desatualizada, porque ela tinha sido feita com os dados de 2011, portanto agora foram introduzidos os dados de 2021, atualizadas as projeções de população, praticamente do número de crianças que vão às escolas, e esse documento foi debatido na reunião do Conselho Local de Educação. Felizmente conseguiu reunir absoluto consenso, foi aprovado por unanimidade, e vai agora a caminho da Assembleia Municipal, que vai ser no dia 29 deste mês. Outro documento que também vai para a Assembleia Municipal é o Regulamento do Apoio às Escolas. Embora as câmaras nos Açores não tenham, ao contrário que acontece, e com muita pena minha, que acontece no continente, em que eles têm competência na área de educação, ainda assim nós criamos um programa de apoio às escolas, em que nós financiamos as visitas de estudo, financiamos aqueles pequenos problemas sociais de transportes de curta distância que não estão cobertos pela região. Às vezes criamos um pequeno fundo que serve para aquela criança que chega à escola e não comeu ou não tem dinheiro para uma refeição, e discretamente a escola resolve esse problema.
Portanto, nós financiamos e damos umas centenas de milhares de euros às escolas aqui do Conselho com esses objetivos. Para isso existiam 2 regulamentos, um na área social, outro na área mais pedagógica. Chegou-se à conclusão, depois de quase 5 ou 7 anos, creio que 7 anos de aplicação, que era melhor fundir tudo num, e portanto este documento também foi a esta reunião, foi também aprovado por unanimidade e vai a caminho da Assembleia Municipal, no sentido de se criar um regulamento único de apoio às escolas. Também nesta época e na vertente escolar, agora já acabou hoje mesmo o período de candidatura dos jovens que vão para o ensino superior. Acabou para aqueles que foram colocados na primeira fase, mas agora ainda há períodos suplementares e algum jovem que tenha tido dificuldades, depois se apresentar uma boa desculpa, não há de ser excluído, porque não há de ficar mal. E, portanto, o que acontece é que a Câmara gasta cerca de 750 mil euros ao ano em bolsas de estudo, de forma a garantir que os jovens aqui do Conselho que vão para o ensino superior não fiquem sem estudar por razões meramente económicas. Isto é importante saber-se, porque às vezes há jovens que desistem cedo demais, ou seja, nem sequer se candidatam ao ensino superior porque acham que não vão ter condições. Eu acho que vale sempre a pena tentar, os jovens não devem desistir e devem tentar obter a melhor nota possível e o melhor acesso possível, porque na verdade, no caso do Conselho de Angra, ninguém pode dizer que não foi estudar por falta de dinheiro. Nós temos um sistema de bolsas que é muito generoso, que tem associado inclusive um sistema de empréstimos em que é o município que paga os juros, que permite que um jovem, mesmo que a família não tenha condições para lhe dar um cêntimo, possa fazer o seu percurso no ensino superior. E por isso fica aqui o meu apelo para que todos os jovens que nos ouvem, e os seus pais, provavelmente serão mais os seus pais que nos ouvem do que os jovens, que tenham isto em conta. E isto tem que ser tido em conta logo a partir do 10º ano, porque obviamente a nota do 12º não se faz apenas no 12º, e portanto é preciso iniciar uma estratégia de ingresso no ensino superior cedo, e é importante que os jovens saibam que não há de ser por falta de dinheiro que as coisas não são de resolver. Presidente, já que falamos de apoios, têm sido inúmeros os relatos que chegam ao Rádio Clube de Angra, principalmente de instituições nas áreas da cultura e desportivas, de que são apoiadas pela autarquia, quando isto porque os apoios que recebem ou são tardios ou são insuficientes por parte do Governo. A verdade é que a Câmara tem feito um esforço, até já falamos disso noutros programas, mas também a Câmara tem um limite, portanto, isto claro, há que chegar aqui um meio termo. E nós estamos em cima do limite, a verdade é essa, porque nós começámos numa posição relativamente folgada, porque nós partilhávamos estes apoios, ou seja, basicamente o Governo, na maior parte dos casos, inclusive era o Governo que dava a maior parte do apoio, nós complementávamos esse apoio. Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos vindo a largar o apoio, portanto, estamos a chegar àquele ponto em que vamos ter também que começar a dizer que já não dá para tudo. Porque, na verdade, da parte do Governo Regional, os apoios têm vindo a ficar cada vez mais pequenos e cada vez mais difíceis. Em resultado, nós temos vindo a apoiar cada vez mais e, obviamente, que nós temos um orçamento para isso e, quando o orçamento se gasta, depois dizemos temos pena, fica agora para o ano que vem. O que, em alguns casos, temos mesmo pena, porque são eventos que têm interesse para a cultura ou para o desporto, mas quem tem sofrido mais é mais a área da cultura, que tem grande interesse para a cultura e, em alguns casos, são eventos que, de alguma maneira, já têm um histórico que deve ser preservado e que é preciso dar sustentabilidade, e a verdade é que nós temos vindo a fazer um grande investimento. Mas estes investimentos não é apenas aí, temos também os investimentos na área dos edifícios, em que nós, neste momento, estamos a fazer um enorme esforço. É verdade também que este ano é um ano especial, porque é um ano em que Angra faz 40 anos na lista do Património Mundial, e nós, município, achávamos que devíamos, enfim, ter uma posição mais forte, e estamos a ter. Portanto, neste ano vamos ter 2 grandes edifícios semi-prontos. Eu digo semi-prontos porque vão ficar prontas as igrejas e não ficaram prontos os claustros. O caso da Igreja das Conceições já está pronto, vai ser inaugurado dia 7 de dezembro, que é o dia que Angra faz 40 anos no Património Mundial. Santo Antônio dos Capuchos, quem passar lá ao pé do Cemitério de Livramento, já vai ver uma igreja já com as suas cores, já pintada, e portanto também está num caminho que vai permitir que também se cumpra o objetivo de, neste ano dos 40 anos, de inaugurar. E ali a Igreja do Castelo também neste momento já vai numa fase avançada de recuperação da pedra, e isto são obras que uma parte é financiada pelo município, mas outra, felizmente para nós,
nós obtivemos do Ministério da Cultura através do PRR e, portanto, e aí tenho que agradecer mesmo ao Ministério da Cultura e ao Sr. Ministro que fez esse esforço de chegar também até nós. Recebemos 1.300.000 euros com o objetivo de recuperar a Igreja do Castelo e de recuperar as talhas e enfim, o interior e a decoração da Igreja do Colégio, que do ponto de vista do edifício está recuperado, mas que tem um grande investimento a fazer no interior e, portanto, neste momento está financiada e já estão a decorrer os estudos necessários para se iniciar o mais rapidamente possível o trabalho de restauro lá naquela igreja. E com isso, isto é uma espécie de presente que a Angra também recebe nos seus 40 anos de património mundial. Com isso nós damos um grande passo na recuperação do património e estamos a fazê-lo sem recorrer a crédito, ou seja, é dinheiro pago e, portanto, vamos chegar ao fim do ano daí o presente. com as continhas com as continhas certinhas, ou seja, é mesmo um presente que a Angra recebe para os seus 40 anos de património mundial. Presidente, já agora na área da habitação já estão investidos cerca de 12 milhões de euros em A verdade, recuperação. neste momento já estão investidos, não estão contratados, 12 milhões de euros, ou seja, estão a decorrer obras já de algum peso e já se começa a ver. E obviamente que no próximo ano haverá uma grande aceleração deste processo, porque vamos ter que investir os quase 93 milhões de euros que recebemos com esse objetivo e, portanto, vamos ter que fazer grandes obras aí. Claro que isto é um processo complexo e difícil, porque também não há muitos empreiteiros, não é só mão de obra, também não há empresas com a dimensão suficiente, não há flexibilidade às vezes que é preciso haver, portanto isto é uma luta. E a vereadora Fátima Amorim tem-se muito esforçado, é um trabalho insano o trabalho dela. Sim, a coisa é bem difícil, ela tem uma tarefa muito difícil de fazer este investimento, mas está a conduzir o processo e as coisas começam a mexer-se e vamos ver se chegam a bom termo. E isto é esta questão das empresas é uma questão complexa, porque nós lançámos pela terceira vez o concurso para a substituição da rede de águas e o asfaltamento, a melhorar o pavimento de uma das entradas principais da cidade, que é aquela ladeira do Desterro Lameirinho para ali acima, e mais uma vez não tivemos concorrentes, apesar de termos aumentado o preço para níveis que já me parecem um bocadinho obscenos, mas a verdade é que não se conseguiu ter nenhuma empresa interessada, portanto é mais um problema que está aí. E essa já falamos que é uma das prioridades. É uma das prioridades, nós já vamos na terceira edição e sem resultados, mas também a verdade é que nós não podemos subir os valores até o infinito. E a verdade é que este mercado, particularmente o mercado dos pavimentos, dos asfaltos, é um mercado que está muito pouco competitivo. Ainda assim, nós estamos com um processo que também está a andar devagarinho, mas já se começa a ver o efeito, que é a substituição daqueles rolhões mal feitos que estão aí pelos caminhos das obras de águas e de esgotos por asfalto capaz e, portanto, já temos algumas freguesias que o processo está completo e já é outra coisa passar por cima de uma estrada lisinha. Passar lá com o pneu. Porque tem alguns que ou estão altos demais ou baixos demais e, portanto, está-se a fazer esse trabalho e, portanto, espero que até ao fim do ano fiquem reparados esses buracos todos que estão aí espalhados pelo concelho. Mas isto é complexo e difícil e caro, extraordinariamente caro. Presidente, mesmo para terminar, o Governo Regional anunciou que será investida aqui no Porto de Pescas de São Mateus uma infraestrutura de apoio. Bom, todos os investimentos que se façam na nossa ilha e em particular no nosso concelho são muito bem-vindos e, portanto, o Governo Regional sabe das suas prioridades e deve decidir em função das suas prioridades e das suas disponibilidades. O objetivo, que já foi apresentado umas tantas vezes, já teve lá o Sr. Presidente do Governo a fazer a apresentação da obra, é construir um telheiro ali na zona ao pé da Igreja Velha, tanto por trás do restaurante que lá está. Pronto, esperemos que a obra tenha o seu bom desempenho. Detalhes, um dos principais portos pescatórios da região, que também ganha aqui mais uma... Sim, ganha mais uma valência e a verdade é que nós precisamos de investimento e precisamos de investimento em várias estruturas daquele porto e também na segurança do seu molho. Portanto, há de facto grandes necessidades de investir à beira-mar. Nós temos várias zonas que o mar causa neste momento risco. Uma delas a Câmara assumiu, ainda também com financiamento vindo da República, dos Engenheiros do Tempo, do Furacão Lourenço. É a última obra que nós temos e que está já a entrar na sua fase final, que é a portação daquele troço de estrada entre o Forte Grande e ali a zona do Bravio,
para evitar os galgamentos do mar e evitar que o mar escave por debaixo da estrada, o que já estava a acontecer. Já houve ali, sim, já houve ali pelo menos 2 episódios de abatimento da estrada, que é manifestamente perigoso, nós não queremos que ninguém caia dentro dos buracos. Portanto, essa obra, a Câmara está neste momento já com ela relativamente avançada. Esperemos que este período de outono e os potenciais furacões não nos causem ali nenhum engulho, porque ela neste momento está numa fase muito vulnerável, portanto, se vier mau mar, a situação ali é má. Mas pronto, estamos a fazer os possíveis para ver se conseguimos chegar a bom termo com aquela obra e termos esse assunto resolvido. Mas fica a faltar ainda uma zona que também é crítica, que é a zona de Porto Judeu. A Câmara adjudicou já também uma obra de proteção costeira no Porto Judeu, que é proteger aquele troço de estrada que passa diante das casas de aprestos do Porto, que também estava exatamente com o mesmo problema que ali em São Mateus. Mas depois temos na Ponta Gorda e ali noutras zonas em que o mar está neste momento demasiado próximo da estrada e é preciso proteger, e estamos ali com investimentos na casa dos 3, 4 milhões de euros, que já estão os projetos feitos e é preciso encontrar financiamento. E aqui deste lado temos ali na zona da Vila Maria e na zona do Campo de Jogos, zonas em que no caso de haver um furacão a estrada é vulnerável e nós temos que proteger a estrada para evitar que aconteça aquilo que de vez em quando acontece, que é chegarmos ali e não podemos passar porque tem pedras no caminho, porque o mar traz pedras até à estrada. Mas isto são grandes investimentos que é preciso encontrar fontes de financiamento e devem ser financiados. E são investimentos da responsabilidade primeiro do Governo Regional, mas que é preciso agora encontrar aqui soluções para financiarmos. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo mais uma vez. Foi um prazer, muito obrigado. Bom sábado e bom fim de semana. Bom fim de semana. Para si que nos ouve também, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.